Carol, Copa Stanley, Hot Yoga, Cycling Indoor, Shopee, Shein, viajar, economizar, investir. De onde a gente tira dinheiro pra tudo isso? Não tira, né? Não tira. E é disso que vamos falar hoje. O podcast. Vamos lá. Então, como uma boa Gen Z, uma boa Zillennial, na verdade. Sim, a gente tá no meio do caminho ali, exato, né? e convivendo com várias pessoas desse nosso meio, que partilham dessa mesma fase da vida que a gente. Cara, o quão a gente é incentivado a consumir, o quão a gente é incentivado a ter, tipo, a vida financeira resolvida. Mas, assim, o que a gente ganha não atende. Exato. Não atende o que tá todo mundo cobrando a gente. E eu acho que é algo muito específico da nossa geração, né? Porque as gerações antigas têm até aquele meme, né? Tipo assim, meu pai comprou o terreno da nossa casa trocando numa moto e dando mais R$2.000. Aí a gente, pra comprar, tipo assim, qualquer coisa, mínimo R$1 milhão. Então, as coisas realmente mudaram no sentido da gente ter mais estímulo externo para poder consumir, de um modo geral, e ao mesmo tempo as coisas que eram necessidades básicas ou algo assim estão muito caras, né? Tipo assim, comida tá muito caro, artigo de higiene tá muito caro, imóvel tá muito caro, então a gente se vê no meio desse turbilhão de coisas, né? Em que a gente ao mesmo tempo é bombardeado com as coisas do consumo e do outro lado tem as coisas ficando muito caras também, né? Sim. É bizarro. A inflação fez o nosso poder de consumo mudar Diminuir conforme o tamanho da barra de chocolate. Sim. Porque na época que a gente era criança, a barra de chocolate da Né? Milolate era do que chamam de tamanho família hoje em dia. Total. Hoje em dia daqui a pouco é um bis, né? Aquele bis extra, assim. Esse vai ser o padrão. Aquela vai ser a barra, porque... Sim. Enfim, e aí a gente tem esses consumos, essas práticas de consumo que incentivam a gente hoje em dia. E eu vejo isso, assim, como... Eu, Giovana, vejo isso como um problema, pode não ser visto para outras pessoas de certa forma, mas é um problema, assim, porque a gente tem os consumos de necessidade básica, que é se alimentar, sim, que é ter uma moradia, enfim, que para muitas pessoas isso já consome muito da renda delas, ou praticamente toda a renda delas. E ainda assim, quando a gente entra nas redes sociais, a gente é incentivada a consumir outros milhares de coisas. Então, você precisa corresponder, voltando ao nosso primeiro episódio, você precisa corresponder a uma estética do momento, uma estética que tá na moda. Você precisa consumir um copo, tipo o copo Stanley, que é o copo do momento, você precisa sim, ter. E daqui a pouco não vai ter mais, que nem referência ao episódio passado que a gente tava falando, que a gente fica nessa prática de consumo, às vezes de um dinheiro que vai fazer muita diferença. Sim. Aí, uma hora, do momento fazer realmente uma hot yoga, que inclusive tá na moda, né? Pelo menos lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente é incentivado a todo momento a estar gastando dinheiro com essas coisas. E aí a gente ainda tem que, por exemplo, gastar... A gente que trabalha presencial ainda tem que gastar dinheiro para estar numa estética apresentável pro trabalho presencial. E assim... Até fiz um post esses dias, já no meu Instagram pessoal, que vocês não têm acesso, mas que eu até viajei, né? E eu publico raramente, gente, tipo assim. Foi low profile, a gata. Eu sou muito low profile. Foi a primeira publicação que eu fiz em 2 anos. E aí era uma foto de, tipo assim, uma sequência de fotos de uma viagem que fiz. E aí eu botei na legenda, assim, é pra isso que eu trabalho. Tipo assim, eu trabalho pra sustentar sim, as coisas que fazem sentido pra mim. Né? Exato. Mas ao tempo todo parece que a gente está sendo incentivado e motivado a gastar o nosso dinheiro e a colocar o nosso dinheiro em coisas que as pessoas esperam que a gente coloque o nosso dinheiro, e pra gente poder também atender um status, assim. Então eu vejo muito a gente vivendo às vezes de fachada. Sim, 100%. E eu acho que entra também muito na questão de que a gente entra num padrão de consumo que vai para 2 extremos, né? Ou você acaba comprando tudo, consumindo tudo, sem às vezes pensar, sem ter um planejamento financeiro, ou a gente acaba se segurando ou até se sabotando também, né? De, tipo assim, cara, eu vou comprar um celular, mas, tipo assim, quanto isso vai, né, me segurar ali ou me privar de ver outras coisas lá na frente? Sim. Eu vou deixar de viajar aqui porque eu tô guardando esse dinheiro pra outra coisa.
Ou, tipo assim, você até compra e aí você fica se sentindo culpada, aquela, né, síndrome do impostor. Não sou capaz de bombar. Eu não sou capaz de bombar, de sustentar, né, esse tipo de estilo de vida. Tipo assim, eu não sou capaz. E se eu ficar desempregada no mês que vem? Tipo assim, porque hoje em dia, eu acho que é algo que mais da nossa geração, a estabilidade simplesmente não existe. Mesmo que você tenha um emprego, seja um funcionário público, enfim, não é mais aquela mesma estabilidade que os nossos pais viveram, né? Quando eles, tipo, tinham essa romantização do trabalho público. Não tinha pejotização, não tinha, exatamente. E eu tava até escutando um podcast esses dias, não era um podcast, na verdade, foi um vídeo que a Carol Pinheiro, que é uma influenciadora, deu pra CNN Pop, que foi com a Mari Palma, uma jornalista também. E aí a Mari perguntou pra ela, né, você não tem medo de, tipo assim, simplesmente acabar tudo e do dia pra noite sua profissão não existir mais, né, sua profissão de criador de conteúdo? E aí ela falou, tipo, não existe mais nada, a menos que você seja herdeiro, não tem mais como você ter algo fixo, né? E mesmo assim, mesmo você sendo herdeiro, tem como você quebrar, tem como ter, sei lá, um escândalo de corrupção na empresa do teu pai e aí você não conseguir mais sustentar aquele estilo de vida que você tinha. Então, não existe, né? Então, você tem que realmente entender a sua realidade ali e tentar se organizar de acordo com ela. Eu acho que um pouco também, assim, só fazendo um complemento dessas questões financeiras, eu acho que é por isso que muita gente ainda quer ser concursado público. Sim. Romantizando uma estabilidade que talvez não exista mais. E não é nem romantizando, né? assim, mas no sentido de... Você precisa ter pelo menos alguma coisa certa na sua vida. Tipo assim, a gente tá tendo tantas mudanças sociais, tantas mudanças no nosso dia a dia, tantas mudanças relacionadas ao trabalho, que você ter uma coisa certa já é um alívio, assim. Com certeza. Tipo assim, e a gente até fala no episódio, né, que é uma coisa do episódio dos 20 e poucos. Que no início dos 20 anos, uma coisa que a gente super julgava e falava, jamais vou fazer, é concurso público. Sim. Mas o concurso público pode ser uma saída pra muita gente. É claro, e é muito de perfil de trabalho, de perfil de financeiro também, né? Porque de repente o serviço público dá ali uma segurança financeira que talvez você não teria em outros lugares. Porque trabalhar, principalmente, né, com a precarização do mercado de trabalho, acaba que muita gente faz freela e, tipo assim, hoje em dia é muito raro quem trabalha em um só lugar, né? Tipo assim, até funcionário público mesmo. Tem amigos meus que são funcionários públicos e ainda assim tem uma segunda fonte de renda. Cara, a gente exato, a gente tem trabalho fixo e tem... Faz freela. Exatamente. A gente ainda tá produzindo conteúdo aqui que a gente infelizmente ainda não nos dá dinheiro. Ainda não, mas é uma expectativa que se torne também um trabalho. Sim. Então, assim, isso também no livro O Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que você já está lendo, sim, inclusive. Muito bom, gente. Recomendo. É bom mesmo. Que é justamente isso, assim, a gente tá buscando toda hora formas de fazer dinheiro, porque a quantidade que a gente recebe hoje em dia não sustenta o tanto, tipo assim, o que a vida pede, tipo assim, não sustenta você ter uma boa saúde, no sentido de você pagar uma academia ou um exercício físico, não sustenta você ter uma boa alimentação, tanto que, tipo assim, se você parar pra ver, já, dados interessantes, 20% da população brasileira hoje em dia já é obesa. Só que a maior parte dessa população obesa está onde? Nas classes mais baixas. Uhum. Porque você tem uma insegurança alimentar. E até tem, talvez, a depositar, né, suas expectativas materiais ou intelectuais na comida, né? Tipo, de questão de compulsão alimentar, coisas nesse sentido. Pior que não é nem isso, assim, porque, por exemplo, a gente, no Brasil, o valor da proteína é muito alto. Então, o valor de uma carne é muito alto. Então, o que as pessoas mais pobres têm acesso? A carboidratos. Então, você tem acesso a muito arroz, a muito macarrão, você tem acesso a, tipo, leguminosas, que ainda assim tem um índice alto de carboidrato. Tanto que o consumo alto de leguminosas não é muito recomendado, por exemplo, para dietas low carb, que são baixas em carboidrato, não zero carboidrato, galera. Mas tem isso, sabe? Essas pessoas, elas estão num estado de insegurança alimentar por conta de dinheiro, que elas vão consumir aquilo. E até entra numa questão também de informação, de acesso à informação, né? Exato. Que a informação fica ali nas camadas mais altas da sociedade, inclusive a informação relacionada à alimentação, né? Exatamente. Então, tipo, pra gente poder... o dinheiro que a gente... Então, ele precisa sustentar uma boa alimentação, ele precisa sustentar uma rotina de exercícios físicos. E também não dá pra cobrar isso de uma pessoa que pega, sei lá, quantos ônibus no dia, passa lá quantas horas de transporte público, você ainda vai querer, meu amor, que a pessoa faça exercício físico. E se alimente bem, e leve a marmitinha, né? Enfim. Eu acho que quando a gente...
E eu acho que é muito difícil a gente discutir essa questão do receber, do dinheiro, sem discutir o trabalho, né? Sem discutir ao que as pessoas são submetidas. Aí eu acho que a gente entra num debate mais aprofundado no sentido de que quando que a gente vai aposentar? Assim, já não é suficiente, nosso dinheiro já não é suficiente para poder bancar nossa realidade, né? Atual, as nossas necessidades do momento a curto, médio prazo. Imagina a longo prazo, né? E aí até no livro ela fala, a autora fala, no Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, né? Ela fala que é como se as gerações... Porque, assim como outros recursos, o dinheiro é um recurso finito, né? Então, tipo assim, o dinheiro que está distribuído na nossa sociedade atualmente, ele vem de uma lógica antiga, e aí ele foi se reinventando de forma que na nossa geração a gente vivenciasse isso, né? O boom do mercado imobiliário, o aumento dos preços, inflação, etc. Então, é algo que era sustentável no passado e agora está se tornando insustentável, e aí cabe a gente, né, discutir novas formas de distribuição de renda, de trabalho, etc. Mas no livro ela fala justamente que as gerações antigas, né, ela fala muito dos boomers, né, que são os nossos pais, avós, etc., eles viveram em uma sociedade em que eles tinham os recursos à disposição ali, e aí ela traz a citação que eu acho que é de um outro autor, que ela faz a analogia, né? Como se eles tivessem usado o rolo de papel higiênico inteiro e deixassem aqueles 2 últimos papeizinhos pra gente usar. Então, tipo assim, já foi usado tudo que tinha, não vai adiantar de muita coisa a gente ter aqueles 2 quadradinhos ali do papel higiênico pra usar, né? E é muito que a nossa geração tá vivenciando. E aí acaba que a gente muito provavelmente não vai ter uma aposentadoria como a dos nossos pais, e a gente precisa o quê? Uma previdência privada, uma aposentadoria privada, a cultura de guardar dinheiro, né? De investir, enfim. Só que isso é algo restrito a uma parcela muito, 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 muito pequena da população, né? Sim. Que é a parcela que às vezes tá lutando ali pra ter o do dia. Às vezes não tem nem do dia, tipo, do dia seguinte, como é que eu vou pensar na minha aposentadoria, sabe? Como eu vou investir? Exato, tipo, até de informação mesmo. E assim, né? entrando um pouco dessa... E aí voltando um pouco mais pra galera da nossa idade, assim. E aí eu vou trazer um data tirei da minha cabeça, né? Das minhas percepções, das minhas vivências. Mas o que eu vejo a galera se endividando muito. E aí, claro, galera, tem um recorte de pessoas que eu convivo. Beleza que hoje em dia eu convivo com um grupo maior de pessoas e de uma diversidade maior do que eu convivia, tipo, quando eu era mais jovem. Mas ainda assim, uma amostra, né? Sim. Mas eu vejo muita gente da nossa idade se endividando e até um pouco mais velha, viu? Se endividando por 2 motivos. O primeiro motivo eu não tinha acesso a essas coisas. Hoje em dia, eu sei que eu tenho acesso, pelo menos, a parcelar. Então, eu vou viver. E a pessoa se propõe a viver como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chega. E a fatura vem, tipo, às vezes, o dobro do que a pessoa recebe. Então, é um desafio que ela tem de lidar ali, como ela vai lidar com aquela dívida. Ok, isso é um cenário de uma pessoa que não tinha acesso. Hoje em dia, ela tem acesso a alguns créditos e aí ela tem um perfil de consumo um pouco desproporcional ainda à realidade dela, porque esse crédito ele cria uma ilusão. Sim. E o outro cenário de pessoas da nossa idade que eu vejo endividadas são pessoas que vêm de um cenário mais fortunado, no sentido de tinha acesso a bastante coisas quando era mais jovem, é que a pessoa ela tem um salário, tipo assim, que recebe entre o que eu e você a gente recebe provavelmente hoje em dia, que não, eu, Giovana, não considero essas coisas, sincera e honestamente. E aí ela quer manter um padrão de vida acima do que o que ela ganha. Que não, que é o que ela tinha com os pais. Ah, sim. Sendo que o padrão de vida que ela tinha com os pais é o padrão de vida que o dinheiro dos pais e a realidade dos pais permitia ela viver. É claro. Essa pessoa viver. Mas não é mais a realidade que ela tem acesso com o que ela tem hoje em dia. Então, tipo, a pessoa ela fica refém de uma ilusão da vida que ela tinha como, tipo assim, como se fosse uma promessa de que quando ela chegasse lá, ela ia conseguir sustentar o mesmo padrão financeiro que ela tinha antes. E o livro trata, né, acaba que a gente nem tava tanto no roteiro, mas o livro fala muito sobre isso, né? Esse livro fala muito sobre isso. E fala sobre justamente isso de sustentar determinado padrão. E aí ela faz até traz um ponto que me fez refletir muito, de que as classes mais baixas
acabam não tendo, talvez, tanto, né, a ambição de, tipo, de conquistar mais, enfim, de ir atrás de determinadas coisas, porque é a realidade que sempre se viu ao redor, né? Tipo assim, minha mãe teve essa realidade, meu pai teve essa realidade, pra que eu vou tentar, né? Tipo, que é algo... Não, e as nossas estruturas sociais fazem de tudo pra afastar essas pessoas Exatamente, dessa possibilidade, dessa realidade, né? Tipo, e aí acaba que, claro, que com internet, com rede social, essa realidade almejada, né, de mais riqueza, se tornou um pouquinho mais próximo, no sentido de é possível você sair dessa realidade de vulnerabilidade social, de uma renda mais baixa, enfim, tem caminhos para isso, né? Tipo, tornou mais claro, mas ao mesmo tempo distancia nesse sentido, de que as outras classes estão fazendo de tudo para distanciar essas pessoas. A classe média é a que está desesperada para poder manter o mesmo padrão de vida, né? Então, como você falou, manter o mesmo padrão do que eu sair da casa dos meus pais ou algo nesse sentido. Então, tipo, é a classe que está ali no meio do caminho que precisa lutar para conseguir manter, né? A classe ascendente, emergente, como diz meu amigo Samuel. E tem as classes superiores, que as que não estão preocupadas. Eles sempre tiveram dinheiro, sempre tiveram riqueza na família, e tá ali, né? Aquela riqueza continua perpetuando por gerações e gerações. Tava vendo esses dias, gente, a menina mais jovem e rica do mundo, ela é uma brasileira, né? Ela tem 19 anos, ela é herdeira de uma empresa de minério de ferro, alguma coisa assim. O avô dela criou a empresa e aí a herança ficou muitos anos na família. Até chegar nela, que hoje em dia é uma lista da Forbes, né, que eles fazem anualmente, e aí ela tá em primeiro lugar da jovem mais milionária mais jovem do mundo, tipo, alguma coisa assim, né? E é muito bizarro você pensar, que aí a gente volta pra questão do trabalho, né? Você pensar que, ao mesmo tempo que existe uma pessoa que não fez absolutamente nada, que está simplesmente existindo, tem muito mais dinheiro do que uma pessoa que está, tipo assim, trabalhando e dando a vida, literalmente, às vezes, pra poder ter um mínimo pra sobreviver, assim, sabe? E aí tipo... a gente entra no mito do trabalho enquanto eles dormem. Não, meu amor. A única coisa que você vai conquistar trabalhando enquanto eles dormem é um burnout. Exato. É a única coisa. Então, assim, tem os limites, né? E olha que legal, assim, fazendo uma síntese, não uma síntese, mas fazendo uma conexão com o episódio passado, que a gente falou de pressão estética, mas é a Thaisa Leal, ela é uma nutricionista, ela faz conteúdos muito legais no coisa, e ela tem, tipo, uma plataforma, eu nunca entrei, assim, eu tô falando que eu entendo da plataforma dela. E aí, um dia ela colocou, enfim, uma plataforma de emagrecimento, que ela tem um protocolo lá para as pessoas entrarem nesse processo de emagrecimento, sei lá o quê, e ela tem alguns pilares, né? Então tem, tipo, hidratação, exercício, alimentação, pipipopopó, várias coisas. E aí ela tava discutindo nos stories dela, e é isso que eu queria pontuar aqui, que ela falou assim, gente, estou pensando em trazer um módulo de saúde financeira. Porque eu entendo que se você não tá com a sua vida financeira resolvida, você não consegue solucionar os outros pilares da sua vida. Você não consegue ter uma boa noite de sono, você não consegue se alimentar bem. Então, assim, eu falei, caraca, ela, tipo assim, ela trouxe uma outra perspectiva que provavelmente muitos profissionais nem imaginaram sobre esse assunto. E eu achei, tipo, incrível. Brilhou. E porque a gente, tipo, acho que a gente até citou em algum episódio passado, não lembro exatamente qual, nisso, né? Que a gente não é só o que a gente é apresentado. A gente tem diversas esferas, diversos pilares que fazem a gente ser quem a gente é. E o financeiro é muito importante, é um dos pilares mais importantes, eu diria. É o que dá acesso, né? Exatamente. É o que vai dar acesso a gente a pessoas, a cultura, a alimentação, a diversão, entretenimento. Então, assim... socialização de modo geral. O dinheiro, ele é uma barreira e ele é uma porta. É. Enquanto ele se restringir à mão de algumas pessoas, muitas outras pessoas não terão acesso, assim. É uma coisa que a gente tem que pensar em coletivo também. E até trazendo uma abordagem um pouquinho mais profunda, no sentido de que pensar, né, por exemplo, em mulheres que estão em situação de abuso, de algo nesse sentido, o dinheiro acaba sendo uma porta muito importante também para você, não que as mulheres que têm o dinheiro, né, não tenham essa violência. Não sofram violência, não sofram nenhum tipo de abuso, mas traz a possibilidade de você ter independência e a decisão, né? Porque quantas mulheres, tipo assim, já até é clichê da gente falar, quantas mulheres acabam se submetendo a determinadas situações, seja com o marido, com o companheiro, com o namorado, enfim,
porque ela sabe que, tipo assim, se ela sair dali, ela não sabe se ela vai conseguir sobreviver, né? Ou às vezes não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida. E aí acaba, né, acontecendo o que A acontece. violência patrimonial, ela é uma realidade. Exatamente. Mas voltando um pouco para esse assunto do dinheiro da geração Z, eu trouxe um artigo chamado Geração Z, compreendendo os hábitos de consumo da geração emergente, que é da Simone Sereta e da Lourdes Froemin. Sei lá, gente, como se fala, desculpa. A gente Lourdes. deixa linkado aqui também. Exatamente. E aí, o texto, assim, basicamente, eu vou realmente resumir em duas frases, uma frase, na verdade, o que elas dizem. Mas a geração Z, ela tem um comportamento de consumo relacionado a grupo e influência. E aí, se a gente parar pra pensar que, voltando já a alguns episódios nossos, tipo Sephora Kids, que a gente fala que a gente sempre quer ter as coisas que o nosso grupo tem pra poder pertencer. Então é por isso que se na rede social tá bombando o copo Stanley, todo mundo vai querer o copo Stanley, porque faz parte, né? Então, e também tem os influenciadores que influenciam a gente a ter aquilo e a gente passa a se sentir parte daquele grupo. Eu mesma, gente, esses dias eu tenho meus hiperfocos, né? E aí eu tô hiperfocada numa moça chamada Mônica, que é aqui de Brasília mesmo, ela faz conteúdo de musculação e tal. Bicha fortona, bicho, acho chique. E aí ela postou, tipo assim, ai gente, meu lookinho do dia pra malhar. Depois, inclusive, vou te postar, Carol, lindíssimo. Aí eu comprei, eu fui lá atrás, comprei o lookinho dela, porque eu fui total influenciada. Então, isso, né, como boa zilênio, fui influenciada a comprar pela influência. E é muito louco, porque, tipo assim, a gente pensa que a gente trabalha com comunicação e tal, e a gente sabe dos gatilhos que são usados pra compra ali. Só que ainda assim a gente se torna, né, tipo, refém desses gatilhos. Exato. Né? Mas assim, a bicha tá lá, ela divulgou e eu consumi. E aí, os tipos de produto que a geração Z mais consome são os relacionados à moda e vaidade. Isso explica, tipo, ascensão de Shein e tudo mais, mas o que me faz pensar quando a gente consome moda e vaidade, eu acho que aí já é um achismo, tá? Desculpa, Lourdes e Simone, caso eu esteja falando besteira. Mas, assim, eu acho que seja relacionado, tipo, preenchimentos, coisas que realmente estejam relacionadas à estética. E se a gente parar pra pensar, tanto a moda quanto esses consumos relacionados à estética são coisas de consumo menor, né? São padrões de consumo menor. Então, tipo assim, enquanto às vezes os millennials investem muito em viagem, investem em coisas de qualidade, às vezes a gente que é zillennial, com o poder aquisitivo que é posto a nós, a gente consome conforme o que a gente pode consumir. O que a gente pode consumir. Então, faz total sentido a moda e essa parte estética ser os nossos maiores consumos, né? E eu fiquei, gente, total. E aí faz sentido também que seja algo que seja pra mostrar aparência também, né? Que foi algo que a gente também falou no episódio do Quiet Luxury, que foi o primeiro episódio da temporada, em que a gente fala como é muito, hoje em dia, né? Muito mais sobre o você parecer ser do que o de fato você ser. É sobre o performar. Performar, eu acho que total. vale um episódio, tô com uma ideia. Tá. De você, né, se vestir de determinada forma e aí entra também na questão do pertencimento. Tipo, se você se veste de determinada forma, você é de determinado grupo. Sim. Se você faz determinado esporte, você é de outro, né? Então, acaba que esses universos se conversam pro nosso padrão de consumo também. Sim. Né? Apesar de que eu acho que a geração Z, ela tá trazendo tendências de moda muito interessantes, assim, estéticas muito interessantes. Enfim, eu acho que a geração Z tem os seus brilhos, mas ela também foi condicionada, nós fomos condicionados a alguns comportamentos e algumas coisas, né? E eu acho que entra muito também, não sei estatisticamente sobre isso, né, mas pelo que eu vejo, e aí, claro, trazendo recorte da minha bolha também, que foi uma geração que começou a falar mais sobre o dinheiro, sobre a possibilidade de guardar, de como guardar, onde guardar, e aí até influencers, né, que tipo, começaram a falar mais sobre isso, a Natália Arcuri do Me Poupe, a Nath Finanças, enfim, pessoas que começaram a produzir conteúdo sobre isso e trazer o dinheiro para uma realidade mais palpável, tipo assim, guardar dinheiro não é sobre você ter, sei lá, R$1.000 disponível um mês e investir em tal lugar. Não é mais sobre isso. Tipo assim, se você conseguir guardar R$5 por mês, tipo, você já pode guardar, tipo, já fazer. Exato.
você já pode guardar e guardar em tal lugar e ele vai render tanto em tanto tempo. E economizar nas coisas do dia a dia, né? Tipo aquele clichê de economizar no cafezinho, de ter compras mais conscientes, de tipo de não simplesmente comprar por impulso. Enfim, começaram a falar mais sobre isso. Primeiro por uma necessidade da nossa geração, né? De que tipo, os recursos já não são os mesmos de antes. E segundo, por um acesso à informação que é maior hoje em dia também, né? Acho que é isso. Acho que a gente naturalmente chegou para aquele momento, né? Chegamos. Além de expectativas. Vamos lá, galera. Então, nessa onda de indicação de como que a gente pode vivenciar essa nova realidade financeira do mundo, vamos para o nosso Além de Expectativas. Além de expectativas, o que você criou. Aquele momento do episódio que a gente indica vários filmes, séries, livros, podcasts, etc. Tudo para poder somatizar, né? Tipo, resumir tudo que a gente falou aqui no episódio e indicar alguma coisa mais prática para vocês. Vamos lá. Posso começar? Deve. Eu não tinha nada pra indicar, mas eu pensei, cara, posso indicar isso. Gente, assim, eu posso estar indicando muito precocemente, mas eu queria indicar o livro A Terra Dá, a Terra Quer, que é um livro de um autor quilombola, que eu esqueci agora o nome do querido. Desculpa, querido, por ter esquecido o seu nome. Carol vai olhar aqui pra nós. Mas é um livro que ele faz muito contraponto de como a gente vive em sociedade, como... a gente vive como uma sociedade europeizada, porque a gente é europeizado, a gente não pode negar isso. E como isso se contrasta com uma perspectiva de viver em quilombo. Carol, assim... Porque esses dias eu terminei o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, né? E agora eu tô lendo A Terra Dá, a Terra Quer. Assim, pausa dramática. Caraca... Tipo assim, eles super se conectam em vários aspectos, assim, Bell Hooks estadunidense, mas o querido do A Terra da Terra, que é brasileiro, né? Inclusive, Antônio Bispo dos Santos. Isso, o querido Antônio Bispo dos Santos. E assim, Carol, ele tantas perspectivas, tantas nuances, então... e ele fala um pouco, assim, sobre esse consumo, ele fala sobre como... E aí, eu vou até trazer esse trecho, mas eu acho que vale o episódio inteiro. Que ele fala sobre, tipo assim... como a gente lida com o importante e com o necessário. Porque lá no quilombo, as pessoas elas são necessárias para as coisas poderem funcionar. E aqui na nossa sociedade civil europeizada, vamos chamar assim, eu estou dando esse nome, tá, galera? A gente lida com a importância. E quem é importante não é necessário. Que bizarro. Porque quem é importante na sociedade são pessoas que ocupam cargos muito altos, mas que a presença delas ou não faz a engrenagem rodar. Quem faz é a gente, nós somos os necessários. Só que a gente dá valor a quem tem importância. Sim. E assim, parando pra pensar em perspectiva de trabalho, gestão. Poder, né, também. Exatamente. Então, assim, já tá me abrindo perspectivas que eu acho que vale a gente discutir em um episódio. Depois, não, inclusive, e é um livro que você lê assim, ó, rapidinho. Então, incrível. Assim, muito bom. Depois vai ter episódio. Arrasamos. Então é isso, vamos chegando ao final do episódio. E a sua dica? Que louca. Que louca. Então, vou nessa linha também de coisas mais práticas, um pouco menos de reflexão com magia, mas é bom que a gente acaba se complementando também nas indicações, né? Vou indicar um podcast que chama O Que Tem na Sua Carteira, que é um podcast apresentado por duas mulheres, o que, tipo assim, já é representativo, né, do ponto de vista da mulher cuidando do dinheiro ali. E aí elas falam, uma é da B2, que é a Bolsa de Valores, né, e a outra é do Estilo Deluxe, a dona do Estilo Deluxe. E aí elas trazem em cada episódio uma mulher para poder falar o que tem na sua carteira, no sentido de carteira de investimento, carteira física, e também para trazer um background da vida da pessoa ali, né? Então, por exemplo, elas trouxeram a Boca Rosa para poder falar sobre da onde que qual era a relação dela com o dinheiro na infância, como que começou a evoluir isso à medida que ela foi crescendo, enfim, traz sempre, né? Elas fazem perguntas parecidas para cada entrevistado, mas sempre uma perspectiva completamente diferente da outra, trazendo recortes diferentes e
muitos deles a gente acaba se identificando, né, com a realidade dessas pessoas e como elas lidam com o dinheiro atualmente. Então, muito bom. Vale a Elas pena. trazem várias diquinhas financeiras também ao longo dos Tudo, vou episódios. ouvir. Muito bom. É isso. Finalizamos mais um episódio. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar todos os nossos episódios. Segue o nosso Instagram, mais um O Podcast, tá bom? O único e possível. Sim. No TikTok também a gente é mais um O Podcast. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau! Mais um O Podcast.